Por que a Bíblia é tão radical contra o pecado? Será que pecar é somente errar o alvo e não é algo tão grave assim? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, uma das coisas que eu tenho meditado muito e pensado muito é sobre a gravidade do pecado. Nós vivemos uma geração, uma época muito estranha, eu tenho dito isso muitas vezes, onde as pessoas têm relativizado o pecado, têm considerado o pecado uma coisa simples. Até mesmo nos meios cristãos as pessoas dizem apenas que pecar é errar o alvo. O problema é que errar o alvo é uma coisa até boa, né? Porque só erra quem tenta. E talvez, se você acredita nisso, talvez você possa minimizar algo que possa ser destruidor. O rei Davi, ao ser confrontado por Natã a respeito do que ele havia feito com Betseba e Urias, ele se ajoelha envergonhado e ele diz: Pai, eu pequei contra ti. Isso ficou registrado no famoso Salmo 51. Pequei contra o céu e fiz o que era errado aos teus olhos. É interessante porque ele estuprou Betseba, a desonrou, ele tentou ludibriar Urias, depois ele criou uma forma para matar Urias e ainda assim Davi entende que ele pecou contra Deus e não contra Urias ou Betseba. Isso é importante para entendermos, em primeiro lugar, que o pecado é orientado contra Deus. O pecado é uma ação deliberada contra Deus. Existe um texto na Palavra de Deus que eu gosto muito e que para mim esclarece de forma muito contundente o que significa o pecado da humanidade. Em primeiro lugar, é bom explicar que a Bíblia dá a entender a diferença entre o pecado e pecados. O pecado é a condição do homem separado de Deus. Ele está em pecado, ele está no pecado. E pecados são práticas pecaminosas, né? Muitas vezes é o que a gente presta mais atenção. O apóstolo João fala sobre concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Esses desejos, eles nos levam a práticas pecaminosas, mas estar no pecado é algo mais grave do que isso. Estar em pecado é estar morto espiritualmente, é estar separado de Deus, é estar desconectado da sua fonte. Deus nos criou, mas o pecado cria uma separação entre nós e o nosso Deus, como diz o profeta Isaías. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, esse texto é muito conhecido e algumas pessoas até mesmo usam esse texto aqui, principalmente no versículo 20, para sugerir a possibilidade de alguém ser salvo sem ter ouvido falar do Senhor Jesus. O que eu já vou dizer que é um absurdo, não existe essa possibilidade. A Bíblia diz que a vida eterna está em Jesus e Ele é a luz dos homens. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus e diz que todo aquele que invocar o Senhor Jesus será salvo. Mas esse texto aqui, ele também tem algumas polêmicas e eu não quero entrar em polêmicas aqui, eu quero apenas mostrar o texto com você. Do versículo 1 ao versículo 17 de Romanos, o apóstolo Paulo faz uma breve introdução sobre o que é o Evangelho e ele conclui dizendo que a justiça no Evangelho se manifesta de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. E então ele vai começar a mostrar a partir do versículo 18, e esse caminho vai perdurar até o capítulo 3, mostrando como o pecado tornou o homem incapaz de causar a sua própria justiça e por isso essa justiça terá que ser mediante a fé. Então aqui no versículo 18 ele vai mostrar o início do pecado da humanidade. No capítulo 2 ele continua sobre o assunto, depois ele mostra o pecado dos judeus e no capítulo 3 ele vai dizer que tanto os gentios como os judeus pecaram e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Os judeus não têm vantagem, os gentios não são piores, todos estão no pecado. E no versículo 18 ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eu já conversei sobre isso aqui em um dos vídeos, quando nós falamos sobre a ira de Deus, a justiça, sobre o juízo de Deus, né? Você pode olhar aí no nosso feed. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A ira de Deus não se revela do céu sobre qualquer um. A ira de Deus, a justa retribuição contra o pecado, ela vem contra a impiedade. Mas é interessante o que ele diz: de homens que rejeitam a verdade por amor à injustiça. Esses homens voluntariamente rejeitam a verdade, voluntariamente abrem mão da verdade para ficar com o que é injusto, para ficar com a maldade. Não é uma atitude sem querer, não é de repente, não é? É uma atitude consciente, voluntária. São pessoas que abriram mão da verdade, são pessoas que decidiram ficar ou se fechar para a verdade e receber a injustiça ou se entregar para a injustiça. O versículo 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Veja, o versículo 18 diz que eles rejeitam a verdade por amor à injustiça. E o versículo 19 diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto.
a eles porque Deus lhes manifestou. Ou seja, a verdade que ele está falando no versículo 18 é obrigatoriamente a manifestação de Deus. Ele está dizendo, Deus se manifestou aos homens, Deus se mostrou aos homens, mas por rejeitarem a verdade de Deus, se entregarem à justiça, a ira de Deus cai sobre eles. E então no versículo 20 diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Deus não é misterioso, Deus não é escondido, apesar dele ser o Deus invisível, a Bíblia está asseverando que os atributos invisíveis de Deus, isso fala da sua eternidade, que ele é infinito, fala da sua onisciência, onipresença, isso fala da sua perfeição, isso fala do seu amor, da sua santidade, todas essas coisas estão sendo reveladas, o eterno poder de Deus, a própria consciência de que ele é o ser divino, de que ele é divino, claramente se reconhecem desde o princípio da criação. Desde que Deus começou a criar, isso só pode estar falando de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Desde esse momento, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente estão evidentes. Estão evidentes o quê? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A própria criação revela quem é Deus. A própria criação vai nos mostrar os atributos invisíveis de Deus. Os salmistas falam sobre isso, né? Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, existem inúmeros salmos sobre isso, inúmeras profecias que exaltam isso. O livro de Jó tem toda uma seção para mostrar como a criação revela a grandeza do nosso Deus. Então, tudo o que se podia conhecer de Deus estava disponível para o conhecimento. E então ele diz a frase, tais homens são por isso indesculpáveis. Indesculpáveis por quê? Porque eles tinham conhecimento de Deus. Os homens não escolheram a injustiça porque não sabiam o certo, porque não sabiam o que era correto. Eles tinham o conhecimento de Deus, mas eles escolheram voluntariamente, de livre escolha, a injustiça. E então o versículo 21 diz exatamente isso. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. E isso é tão triste porque, ao conhecer a Deus, a única resposta possível é glorificá-lo. A Bíblia mostra isso vastamente no livro de Apocalipse, quando todos os seres que estão no céu diante de Deus, todos eles se dobram diante de Deus e exaltam a sua grandeza e exaltam a sua majestade. Não é? Todo aquele que conheceu, que se relacionou com Deus, exaltou a Deus. E aqui ele diz que eles tinham conhecimento de Deus e aí não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Deram graças por quê? Porque eles, homens, eram parte da criação. Se existiam, foi porque Deus os criou. Deus nos criou a sua imagem, conforme a nossa semelhança. Deus nos criou para sermos para o louvor da sua glória. E ao invés de tributarmos a Deus essa glória, nós nos voltamos contra Deus. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Esse coração insensato começa a se achar sábio e começa a rejeitar a verdade de Deus. Versículo 22. Encucando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se achando muito sabidos, se achando muito espertos, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que está acontecendo aqui? E isso é importante entendermos. Deus criou a humanidade, criou todas as coisas, e em tudo que Deus criou, Deus revelou sua grandeza, Deus revelou quem ele era. Estava tudo evidente. Mas o homem, em vez de buscar sabiamente esse conhecimento que estava expresso, claramente revelado, ele rejeita esse conhecimento. Ele se torna nulo em seu próprio entendimento. E ele começa a adorar imagens. Mas preste atenção o que é adorar imagens. Adorar imagens começa quando o homem rejeita o conhecimento de Deus. Muitas vezes nós somos preocupados com imagens e esculturas, mas o que nós não entendemos é que, na verdade, a imagem e a escultura nada mais é do que a tentativa do homem de determinar como Deus é. Quando o homem começa a dizer como Deus é ou deixa de ser, então ele se torna idólatra. Idolatria não é carregar uma imagem de qualquer coisa que a Bíblia reprove. A idolatria, na verdade, é quando o homem resolve decidir como Deus é. Quando o homem diz o nome de Deus, quando o homem diz como Deus é.
A Bíblia nos foi dada não porque homens decidiram como Deus era, mas porque Deus decidiu revelar-se a si mesmo. Só nos cabe aceitar como Deus é. Quando nós começamos a decidir como Deus é, nós deixamos de adorar a Deus e passamos a ser idólatras, porque adoramos uma invenção. Essa invenção de Deus nada mais é do que nós determinarmos como Deus é. E se eu determino como Deus é, quem é Deus sou eu, né? Se eu decido o que meu Deus faz, eu é que mando. Então, essa condição é que se chama pecado. Quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, quando o homem rejeita a revelação que Deus dá de si mesmo, e ele passa ele mesmo a ser o Deus da sua vida, o Deus que o cerca. Por que isso é pecado? Porque nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados, inventados por Deus com um propósito. Que propósito? O propósito que Ele quiser. Nós somos suas criaturas e não podemos determinar para o Criador o que nós devemos ser. Nós devemos apenas nos submeter e ser o que Deus nos criou para ser. Hoje vivemos num mundo onde submissão ou de obediência são quase que palavras erradas, são quase como que defeitos. Na verdade, rebeldia e insubmissão são palavras elogiadas, mas isso é a completa inversão dos valores que Deus criou. Claro que Deus não quer nenhum robô. Deus não criou robôs, Deus criou homens livres para agir, mas quando agimos livremente, estamos apenas seguindo a obediência do que Deus criou para sermos. O fato é que o homem decidiu rejeitar a Deus, o homem decidiu ser o próprio Deus. Eu costumo sempre comparar esse texto com a parábola do filho pródigo, porque o filho pródigo disse: Pai, me dá a minha herança. E ao receber a herança que veio do pai, ele foi para uma terra distante, onde o pai não tinha acesso. Era como que alguém decidindo viver com a riqueza que era do pai, aonde o pai não existia. E o que acontece? Rapidamente essa riqueza acaba. A mesma coisa é o homem, tentando viver a alegria, a paz, o gozo e a felicidade, que são invenções divinas, sem Deus. Nós precisamos nos lembrar que foi Deus quem inventou nossa capacidade de ter prazer. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus quem criou a paz. Foi Deus quem criou a alegria. Quando nós tentamos viver alegria, paz, prazer, satisfação sem Deus, nós vamos descobrir que isso acaba rápido, que isso não tem valor, que isso não satisfaz. Pelo menos o filho pródigo voltou a si e o pai gracioso correu em sua direção. Mas eu não quero caminhar para isso hoje. O que eu quero te mostrar é quão grave é o pecado. Quando o homem decide ser Deus, ao invés de ser a imagem de Deus, ao invés de revelar o Deus que o criou, o homem decide dominar sobre Deus e dizer como Deus é. E aí o versículo 24 diz algo interessante. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Não foi a imundícia o problema. O problema foi rejeitar o conhecimento de Deus. Ao rejeitar o conhecimento de Deus, Deus abandonou tais homens à imundícia. O versículo 26 diz: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. As paixões infames são consequências de algo que veio antes. O que veio antes? O abandono de Deus. Os homens, hoje a igreja é muito preocupado com as coisas que na verdade aconteceram porque Deus abandonou. Quantas vezes não somos tão preocupados com a causa de todas as coisas? No versículo 28, ele diz também: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. 3 vezes, no versículo 24, no versículo 26 e no versículo 28, a Bíblia diz claramente que porque os homens rejeitaram a Deus primeiro, então Deus os abandonou a práticas terríveis. Não são as práticas terríveis, as práticas abomináveis que é a questão. A questão é que antes de praticar essas coisas, o homem rejeitou a Deus no seu coração. O homem decidiu tornar-se o Deus desse século. E quando fez isso, na verdade se tornou escravo de Satanás, escravo das paixões, escravo dos desejos, escravo de si mesmo. O pecado é terrível, o pecado mata, o pecado escraviza, mas graças a Deus, Deus enviou Jesus Cristo, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja abençoado, meu querido.